tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso DBC Podcast. Agora falando de um assunto que eu particularmente gosto muito e trabalho com ele, que é a arquitetura de micro front-end. Eu sou Cristina Jung, eu sou desenvolvedora e instrutora da trilha de front-end do programa Vencer. Vou ser a anfitriã de hoje. O co-anfitrião é o Alisson Campos, ele também é desenvolvedor e instrutor da trilha de QA. Eu vou apresentar todo mundo e depois vocês podem complementar, tá? Temos também o Vinícius Silveira, ele é líder técnico de um dos clientes da DBC, e o Anderson Costa, que é arquiteto de software, também de um dos nossos clientes da DBC. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês estamos aqui para falar de micro front-end e vocês podem se apresentar, por favor. Vinícius, quer começar? Beleza, eu sou o Vinícius, como a Cris já comentou aqui, eu trabalho ali na parte da liderança ali de um dos nossos clientes, e no início eu participei muito forte ali junto com o Anderson, também provavelmente eu chamei ele aqui no meio aqui de montanha, que é um apelido ali carinhoso ali que a equipe deu ali para ele já de outras batalhas aí, de outras guerras. E a gente participou ali desde o início ali, inicialmente como desenvolvedor, e tive uma evolução bem bacana lá, e agora estou na parte da liderança, atuando aí bem forte junto com a parte de arquitetura para a gente estruturar essa parte de microfrontends dentro do cliente. O meu nome é Anderson, o pessoal me conhece aqui na empresa por Montanha, né? Mas meu nome mesmo de batismo é Anderson Costa, do Cheiro da Costa. Eu sou arquiteto de software no cliente de vocês, né? E eu trabalho com micro front-end já há algum tempo, baseado num desafio ao qual o Vinícius veio a fazer parte do time. E temos bastante para falar sobre o tema. É bem complicado, mas também é bem legal. São fora a hype, né? Ele é uma ferramenta muito poderosa de trabalho. E é isso. Ótimo, Alisson. Então, boa noite a todos, né? Sou Alisson Campos, como a Cris falou, sou desenvolvedor, instrutor de QA, né, do programa Vencer, e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Que ótimo, gente. Então, muito se fala, né, é bem como o Anderson falou, do hype de micro front-end. Essa arquitetura, ela é uma abordagem relativamente nova, né? E ele nova para desenvolvimento de aplicações web com interfaces dos usuários. E ela, como o próprio nome diz, ela é dividida em vários micro frontends. Cada front-end pode ser uma componente de interface do usuário que pode ser desenvolvido independente, testado e implementado também independente. Obviamente que a gente tem vantagens nessa arquitetura, que é a escalabilidade, né, que a gente pode trabalhar. A gente tem uma rede social que é muito, eu curto muito, né? O Facebook, ele é de exemplo que usa várias ferramentas para implementar uma arquitetura de front-end, incluindo o próprio React, né? Web Components, GraphQL e Relay. Ah, tudo isso surgiu da necessidade da utilização da utilização de atualizações da interface com o usuário, né? Eu sempre falo que o que dita hoje em dia a evolução dessa tecnologia é essa interação com o usuário. E principalmente nas redes sociais, que é onde muitas pessoas, né, milhares de pessoas por dia interagem até para se comunicar com seus amigos. Aí eu faço a clássica pergunta, né? Afinal, o que é essa arquitetura de micro front-end e qual a importância dela nas aplicações web modernas? Fique à vontade para quem quiser responder.
O microfrontend em si, primeira vez que surgiu o termo, se eu não me engano, foi pela TW em 2016, um estudo que eles fizeram, né? E veio com a necessidade de uma coisa que já é bem popular em microserviços há muitos anos, que é a fragmentação das coisas, né? Que é a granularidade. Quanto mais granular, mais fácil de manter. E o front-end em si, até, vamos pegar aí 2015, 2014, ele era muito, uma coisa muito acoplada, eram monolitos gigantes que faziam muitas coisas, de baixa escalabilidade, difícil de debugar, né? Então tinham todos esses problemas. Então o micro front-end veio para tentar mitigar alguns desses problemas. Então ele é, na verdade, um fracionamento de toda uma aplicação web em vários componentes de menor escala, né? Você tem várias abordagens de trabalhar com micro front-end, você pode trabalhar com contexto de Nginx, com rota, você pode trabalhar com micro front-end com parcelas, que é o que a gente usa, você pode usar ferramenta, você pode fazer através do JavaScript nativo, né? E a ideia dele é você dar mais poder para o seu front-end. Então, em vez de você ter um monolito gigante com 10 mil linhas, você vai ter vários micro front-ends que vão ser supridos ou não por um microserviço, dependendo da situação. E dessa forma, se você tem um problema em determinado ponto, você sabe onde procurar. Primeiro ponto. Você também consegue escalar melhor a aplicação. Então, se você tiver ali um carrinho de compra que não performa, você não precisa escalar toda a tua aplicação para ter apenas o carrinho de compra performando mais. Você vai escalar o hardware, dependendo de como for, ou você vai mudar o seu cloud, onde o seu storage, né, de arquivos, para atender aquele local específico, aquela necessidade específica, né? Em um modelo clássico, mais sugerido, geralmente você tem um microserviço, um micro front-end que trabalham juntos, então uma equipe que mantém isso. Dependendo do projeto, não é uma coisa viável, principalmente empresas de pequeno e médio porte, né? Porque você vai ter muitas equipes para fazer muitas coisas, então você acaba usando alguns conceitos que a gente vai falar um pouco mais, BFF, GraphQL, para fazer essas múltiplas consultas, né? E, enfim, a grosso modo é isso, né? Vini, por favor, contribua. Uhum. Acredito que na parte do micro front-end, aí para quem já é mais contextualizado com a questão de back-end também, eu já viu falar sobre o microserviço. Ele tem o mesmo objetivo, que é de fragmentar um monolito. Ou seja, cara, pode ter um ERP lá com, sei lá, 20, 30, 40, 50 módulos lá no teu ERP ou alguma coisa muito grande. Cara, imagina tu refatorar um código inteiro e ter que rodar o teste de tudo isso e não quebrar nada para, sei lá, corrigir alguma coisa por mínima que seja, trocar um botão, trocar alguma coisa muito simples. Então, devido a esses problemas que foram aparecendo, alguém teve a brilhante ideia de, pô, se o microserviço funciona para o back-end, por que não a gente não tenta, sei lá, replicar isso para o front-end? Aí foi que surgiu esse estalo e realmente foi aplicado e realmente é algo que deu muito certo. Tanto é que o Martin Fowler foi um dos pioneiros que começou a falar sobre a arquitetura, a organização de fato, e deu demonstrações mesmo daquilo funcionando e dando demonstrações que aquilo é sustentável, que aquilo funciona e que resolve muitos problemas hoje que os monolitos acabam causando, gerando aí grandes legados aí para muitas empresas. Verdade. Na questão dessa diferença, né, da arquitetura monolítica para que a tradicional era, né? ah, Qual foi, assim, a maior dificuldade que vocês sentiram? Isso até mais para contextualizar os devs que vão ouvir, né? A dificuldade quando se pegaram alguma aplicação monolítica legada e vocês refatoraram e reestruturaram ela para tanto para micro front-end e os microserviços. A primeira vez que a gente tentou, né, porque é uma coisa relativamente nova, né, 16, tem uns 6, 7 anos de estudo, implementação. A nossa área de segmento ela é um pouco mais nichada, então você não vai encontrar muitos cases. Foi quando a gente tentou migrar a tecnologia legada para nova. Então você tem abordagens de migração de arquitetura onde você vai transformar o seu monolito em um micro front-end, extrair as camadas que tem dentro dele, geralmente, que é autenticação, rotas, mapas, mapa do site, navegação,
E aí você vai transformar esses carinhas em micro frontends. Então essa foi a primeira abordagem que a gente teve quando a gente começou o processo. Foi um fracasso total, porque a aplicação era muito grande, muito pesada, muita dependência, uma aplicação que tinha 12, 11 anos, usava Nossa, Require.js, CoffeeScript, nossa. o jQuery, né? Então a gente teve problema com Require.js, então a gente usou uma arquitetura mais robusta, que foi baseada na arquitetura da Zalando, que é uma empresa alemã, e o projeto em si era promissor, mas era muito oneroso trazer as camadas do microfrontend legado para dentro dessa nova arquitetura. Então, 2020, final de 2020, início de 2021, a gente veio para uma outra abordagem e foi meio que vamos tentar, sem muito compromisso, meu, ver se prova, onde a gente começou de fato um projeto do zero, pensando somente no novo e manter duas plataformas funcionando, né, onde você vai ter features X, Y, Z em um cara e o restante no outro, né? Uhum, E foi a mais viável de manter. Isso porque você começa com uma coisa zerada, você começa com sem vício de código, sem problema de teste unitário, essas coisas, né? Então esse foi o maior desafio. Aí você tem que convencer a pessoal da camada de negócios ali que você vai ter dois custos de aplicação. No entanto, quando a gente faz estudo de teste de performance, teste de carga, vulnerabilidade, na arquitetura de microfrontend é muito mais fácil de você mitigar, né? Porque são micropartículas de código, você vai lá, faz o ajuste, sobe para produção, e isso resolve a maioria dos problemas. Então, a gente, para defender a ideia, foi feito um plano de 2, 3 anos, agora vencendo o primeiro ano, onde a gente foi abordado a arquitetura com slice by slice, né, que é pedaço por uhum. pedaço. Então, você pega, retira uma feature de lá, coloca para cá. Não mantém mais o legado, você deixa ele funcionando apenas e mantém segurança ativa, né, vulnerabilidade você corrige, mas tudo que é novo é reconstruído e vem pro projeto, o projeto atual. Aí vem os problemas, né? Porque por trás desse monolito tem montes e montes de microserviços, de infraestrutura, de teste já pronto. Então você tem que ter aquele processo de transição também de arquitetura, que é uma parte bem complicada. A parte do front não, isso é uma casca, né? Mas aí você também escala para os times, você tem que dividir, refazer muitos microserviços, adequar a segurança, pensar em problemas de autenticação que você não tinha antes, que agora são vários serviços consumindo uma fonte da verdade, né, que seria o Sim. seu micro front-end de autenticação ali, seu root, né, que a gente chama. E esse foi um desafio bem pesado no começo, assim, provar tudo isso, né. Hoje o projeto está encaminhado, tá? Felizmente a gente venceu algumas etapas aí e foi uma luta, mas hoje ele se prova não só viável como escalável, né? Então a gente consegue eu consigo gerar esforço onde eu preciso e não num todo, né? Então, a grosso modo é isso. Nossa, cara. Imagina a dor de cabeça. Só isso que eu fico pensando. É grande. Mas é É, prazeroso, é é diferente, sabe? É quando diferente. quando se vê funcionando e vê o que tu tá gerando e agregando de valor àquela aplicação, é outro nível, né? Porque a gente trabalha muito com essa parte toda de componentização, tudo com os próprios estagiários do Vencer, mas é um contexto muito favorável para eles por enquanto, né? Porque eles estão pegando algo que é do zero, eles estão fazendo do zero, a gente bate sempre na tecla, e a gente mostra sempre, vocês vão pegar muita coisa legada, isso faz parte da história da empresa para onde vocês vão, né? Então, aproveitem e abram caminhos para tudo. Né? E esse exemplo que tu acabou de falar, Anderson, que tu fiquei ouvindo tu falando, só imaginando, né? Tu tem que começar analisando, começando das beiradas, né? E vendo o que pode ser extraído e implementado numa nova arquitetura. Isso é fantástico. É um trabalho muito legal, muito Quando legal começa a mesmo. cavar dentro da corporação e das coisas que existem, às vezes há 10, 15 anos, aí é que começa a parte da dor de cabeça, né?
Você às vezes não está esperando que aquela condicional que não está presente no microserviço, que faz todo um transacional funcionar, ela não existe em um contexto de granular, né? Aí você tem que envolver muita gente para pensar, revisitar um ponto que às vezes não é batido há 10 anos, por exemplo, 5 anos, Tá? e trazer para um contexto novo. Aí a dor de cabeça, de fato, é grande, mas ao mesmo tempo você ganha um contexto de qualidade muito bom, porque você tem que envolver muitos times para trabalhar naquele desenvolvimento da ideia, surge um contexto de arquitetura corporativa de verdade, e aí você acaba não tendo mais problema de escalabilidade, né? É verdade. Fala, Vinícius, tu tá com a cara sonhadora. Expressão sonhadora. Não, realmente é um desafio, porque tem partes do legado que são literalmente um buraco negro. Tu dá um mergulho ali, tu não sabe quando que tu vai voltar, nem se vai voltar, se vai conseguir É sair. verdade. Então, aí às vezes encontra algumas soluções permanentes que ficaram temporárias que ficaram permanentes, algumas coisas que às vezes o conhecimento só está guardado em algumas cabeças, e às vezes essas cabeças nem estão mais na empresa. Então, a gente tem que entrar na mente do cara que estava codando naquela época, que fez tal coisa, ou por que que ele fez de alguma coisa, por que que isso não estava dentro do microserviço, por que que essa regra de negócio está no front-end, por que que não está lá na camada de serviço. Então, acho que as maiores dificuldades que tem são esses percalços, esses buracos aí que a gente acaba caindo, e acaba demandando muito tempo. Às vezes a gente acha que é uma funcionalidade tranquila, não, é só um relatório. Aí quando vai ver é um front-end lá que monta uma SQL ou concatena várias colunas e manda direto executa no banco. Então são coisas muito difíceis para transpor para uma arquitetura nova, de acordo com com a arquitetura de qualidade, tudo bonitinho. Então realmente um desafio. E aliado a tudo isso, né? O que está lá legado tem que continuar funcionando, né? Funcional, operativo e permitindo Seguro. que o usuário interaja com tudo isso. É um desafio é um desafio bem grande, né? Mas é bem como vocês estão falando, é um desafio que é muito gratificante quando tu vê depois tudo funcionando direitinho. E até para puxar um pouco provocar o Alisson ali, e os testes de todos esses micro front-end. Qual é a como vocês trabalham nisso? Como é que vocês propõem isso para os times de vocês? No começo foi quando eu comecei o desenho da plataforma nova, eu passei um mês desenhando coisas. O Vini está acostumado comigo no dia a dia. Eu abro o Draw.io e ali eu desenho milhões de soluções até a gente ter uma que a gente considera, tá, isso é aplicável. Primeira coisa que eu desenhei antes mesmo de pensar no micro front-end foi desenhar como eu ia fazer as integrações e os testes. Foi o primeiro processo que eu fiz. Porque eu sei como é deficitário, às vezes, o teste de uma companhia, né? Então, as Uhum, coisas nascem porque alguém testou manualmente e aquela feature específica que não foi feito um teste automatizado e alguém esqueceu o teste manual, veio a dar um problema, a gente tem que fazer um hotfix, uma sala de guerra absurda para resolver uma coisa simples, né? Então, a proposta de teste, a gente segue um parâmetro alto. A gente trabalha com teste unitário, que hoje em dia o pessoal do front-end tem gente que tem resistência, mas uhum. isso tem que Tem trabalhar com teste unitário. É isso. isso, é o mercado, se quer ganhar bem, quer estar bem colocado, você tem que saber o conceito e saber trabalhar, nem que seja com o mínimo, né? E o teste de integração, que aí é a parte que foi mais pensada no começo. Então a gente tem cada time que se propõe a plugar algo na plataforma nova tem alguns critérios de aceite onde tem que codar, além do teste unitário, testes de integração baseados nos critérios do negócio, dentro de uma pasta uma pasta dentro do projeto que é um projeto Cucumber. Então quando ele starta, ele vai startar todos esses termos do projeto, inclusive aqueles novos, né? Então a gente vai verificar, o projeto XYZ não está aqui dentro, significa que não tem um critério ok para entrar dentro da nossa esteira. Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão. Além do coverage, né? O coverage é 95% que a gente pede inicial, porque a gente sabe que Ótimo. tem muito júnior no projeto, a gente sabe que tem coisas que são difíceis de testar, mas 95% é o que a gente considera ideal. A maioria dos projetos eu acho que bate 100, né, Vini? Não tem.
É um lá que outro que bate um pouco abaixo disso. E os testes de integração têm que estar de acordo com os testes de negócio. Se não tiver essa esteirinha fechada, a gente não leva adiante. Como a arquitetura de microfrontend ela é muito peculiar em questão de hardware, infraestrutura, Hum, a gente tem um core de aplicação que basicamente é um containers Kubernetes, imagens rodando no Kubernetes, e a gente tem as partes que são que performam mesmo, que é dentro de buckets, né, dentro de buckets S3 ali, de alta performance, com cache de zona, tudo certinho, tudo alinhadinho, jeito feito com o pessoal de plataforma aqui da empresa. Essa parte é um pouco mais difícil de testar, porque a gente não consegue, a gente tem que bolar uma estratégia para verificar quantos buckets estão de pé, que é diferente de um container, que você uhum. pluga num Grafana e você fica observando as rotas através de um LK, se elas estão respondendo correto, né? Então a gente teve que adotar uma outra estratégia, plugar dentro da AWS para ver se os containers, se os buckets estão de pé. Isso é uma questão. E aí, nesse contexto todo, agora a gente está entrando nas retas mais de entrega mesmo. Então, a gente foi montado junto com o time de QA aqui da empresa um teste de performance. Foi bem. Teve algumas apresentações semana passada para cá, que é o cara que garante que a gente vai escalar isso em questão de proporção, né? Então, o pessoal simula algumas milhares de conexões simultâneas nos ambientes ali de TST HLG para ver se comporta e depois a gente transporta isso para o ambiente produtivo, vai transportar ainda, porque vai entrar ainda a primeira release oficial, vai entrar em alguns dias. Então a gente tem Ah, toda uma esteira que bem legal. amarradinha para que isso aconteça, né? Dá até vontade Não é de. muito confortável, tá? Não é muito Ah, confortável para esse time. Tem gente que não gosta muito da abordagem, mas é o que a gente teve que fazer para garantir, né, que o produto final, para que o nosso cliente esteja pelo menos 99% uptime ali, né? noventa e E nove por não cento pecar É. 100% não existe, né? Isso aí é viagem. Sim, sim, sim. Mas fala, Vinícius, fala. Aí também para complementar, além de teste unitário, teste de integração, teste automatizado, a gente também tem mais a ferramenta do SonarQube, que Sim. também faz um full scan em todo o código. Então, ele consegue detectar Hum, bad smells, consegue detectar se tem alguma função que tu está utilizando do Node que talvez está depreciada. Ele consegue detectar se tem alguma biblioteca que você está usando que tem alguma brecha de segurança. Então, isso garante um código ainda mais confiável e estável. Então, tem vários badgezinhos que ele precisa passar para ele ser aceito como um código confiável, um código estável e um código seguro. Então, além de toda essa parte de integração unitária, tem mais um selo final do SonarQube para garantir que perfeito. está dentro das melhores práticas e dentro da segurança. Ah, muito legal. Viu, Alisson? A gente pode aumentar a porcentagem de cobertura dos testes. Ah, 100% agora. aham, sempre. Sabe que essa semana que passou, os alunos da trilha de front-end apresentaram um trabalho de Redux, né? Utilizando o Redux. E eu coloquei para eles, eu quero 70% de cobertura de testes. E eu pedi só, obviamente, testes unitários, porque eles são obrigados a saber fazer os testes unitários. É uma choradeira, bem como vocês disseram, eu não sei por que essa resistência, né? Então, não, vamos fazer. Pois bem, apresentaram hoje até com teste de integração, né? Eu disse, mas olha só, né? Eles ainda têm a resistência, mas a gente tem essa cultura de que é importante, né? É muito importante. E, se possível, seria o começar antes com os testes e depois as features de implementação. Por isso que, ouvindo vocês dois falando, dava vontade de emoldurar e dizer: escutem o episódio do podcast para vocês verem a importância que tem isso, né? É muito Quando a gente importante. começou essa coisa de aumentar o time, nós éramos em três, um arquiteto, dois desenvolvedores, hoje nós somos em só front, somos sete, eu acho. O pessoal entendeu, a gente teve que fazer um processo de aculturamento, que isso não é natural ao desenvolvedor front-end, processo de aculturamento. Quando o pessoal começou a ter o entendimento de que o teste evita retrabalho, isso Uhum, começou a permear mais o projeto.
tá? Porque eles têm que ter esse entendimento. É diferente do back-end, que isso é uma coisa de mercado, né? Nem todo mundo de mercado do front-end vai ter essa vivência. O mesmo acontece em mobile, sabe? A gente participa, eu toco algumas iniciativas mobile aqui na empresa, e quando a gente começou o processo de implementação do teste unitário, foi um desânimo, sabe, dos desenvolvedores. Hoje a galera aceita e ela entende que é importante, porque em um ano a gente estabilizou os produtos, a gente não tem mais aberturas de problemas referentes a coisas básicas que antes aconteciam, justamente porque a gente tem várias regrinhas de desenvolvimento, e agora a gente está implementando mais a fundo o teste unitário, as plataformas também descasadas, Android está um pouco mais atrasado que o iOS, Uhum. mas a galera entendeu que é menos trabalho, menos dor de cabeça, né? Você não vira mais noite resolvendo problema que você não deveria nem ter criado, né, para começar. É verdade. É verdade. Eu sei que eu tive uma experiência numa startup que eu trabalhei, que era os, as tribos, elas eram full cycle, né? Ou seja, a gente era responsável por tudo. E a gente começava sempre com o PDD, com os testes antes. No começo eu ficava, e nós trabalhávamos em mob programming, né? Porque tudo remoto. Eu ficava olhando assim, eu disse, a gente ficava olhando, o time ficava olhando, né? Nós éramos em 3 front-ends, mais o tech lead e mais a UX e o back-end. Aí a gente ficava olhando assim, era entre aspas, né? Porque no final das contas todo mundo fazia um pouco de tudo. Essa era a filosofia. E a gente ficava olhando, meu Deus, como é que a gente vai começar pelo teste? Né? Como? A abstração, ela chegou, mas a gente conseguiu, mas a abstração ela chegou num nível que foi muito bom, né? O nosso time ele se desenvolveu tanto que o nosso tech lead, isso eu sempre conto, chegou um dia para todos nós e disse: Ó, Cris, aqui está o teu usuário da AWS. Eu, o quê? Do usuário da AWS? Para mim? Sim, porque vocês vão fazer todo o fluxo, né? Vocês vão fazer todo o fluxo até trabalhar lá nos buckets e controlar os buckets e fazer verificar todo o deploy se estava ocorrendo legal. E começou assim, e óbvio que todo mundo tinha também, eu acho que é tão cultural, um fala, eu não quero fazer teste, ninguém quer fazer teste. E não é muito legal, depois que tu entende a importância disso, aonde tu sobe praticamente a tua aplicação, claro que não era uma aplicação gigantesca, né? Mas ela, dentro da startup, ela era determinante. No momento que tu subia, já estava ok, a gente fazia code review só para formalizar que teve um code review, né? Mas então a refazer alguma coisa era muito difícil. Dar bug alguma coisa era muito difícil, porque a gente tinha todo esse trabalho antes, e isso é muito legal. E ali se trabalhava literalmente com, mesmo se não sendo uma aplicação muito grande, era um micro front-end, né? Cada tribo trabalhava numa área e fazíamos coisas diferentes, né? Então, isso era muito legal. Mas, muito legal. A gente ainda seguindo, né, nessas perguntas que a gente tem, o que vocês acham, quais são as melhores ferramentas, frameworks que a gente usa para o micro front-end, né? Ah, em cima dessas ferramentas, quais são as melhores práticas que vocês acham que elas podem potencializar as aplicações web que a gente trabalha? Quer responder, Vini? Posso? Essas Assim, honras. a gente tem quando começou o projeto, foram feitas algumas POCs, tá? Referente a algumas provas de conceito, que não está familiarizado com o termo, para validar qual é a melhor abordagem. Então, a gente pensou. Eu falo a gente é modo dizer, tá? Porque Sim. eu pensei em um colega que não participou muito, mas foi o que deu tempo, na verdade.
Foi feito o teste com monorepo, foi feito o teste com o Nginx, foi feitos alguns testes com aplicação nativa, desenvolvendo o JavaScript. Mas o que se provou mais vantajoso para nós é uma ferramenta chamada SingleSPay.js. O que Uhum. essa ferramenta te dá de vantagem em relação ao processo? Ele é simples. Um júnior vai conseguir entender, um pleno vai conseguir se desenvolver dentro dela e um sênior vai conseguir sair dela e usar só o core básico dela. Então você consegue ter as três frentes aí para trabalhar de forma mais contínua, assim, sem muito percalço. A documentação dela é rica, tem curso, tem outras coisas. Uma das maiores vantagens quando você. Uma das coisas que você tem que verificar se tem vantagem quando está trabalhando no micro front-end é como que eu, como empresa ou desenvolvedor, vou tirar a minha solução de dentro dessa ferramenta caso a ferramenta não seja mais mantida. Eu consigo levar ela para um contexto de monorepo, eu consigo tirar os componentes e botar em um componente padrão monolítico com React e usar lazy load para carregar, e você tem que pensar, né? Você não pode ficar preso ao framework para o resto da sua vida, e isso o SingleSPay dá de vantagem. Com três modificações de linhas de arquivo dentro do teu app React, você consegue transformar ele em um parser, uma parcela de código. Uhum. Então ele te dá ali por base, ele usa toda a arquitetura Webpack e ele também te dá a liberdade para você construir usando outras ferramentas de mercado. O Vini trouxe algumas soluções recentemente, depois eu vou deixar ele falar um pouquinho, deixar não, você vai falar, né, mais um pouquinho Uhum. sobre isso, que é o S-Build, entre outras. E eu tomei muito cuidado em como isso ia afetar o projeto a longo prazo. Não quero ficar refém dessa ferramenta para sempre, né? Então, o React ele evolui com uma certa frequência, então a gente também tem que ter o cuidado da compatibilidade, né? Como é que você escala produtos como tem a versão 19 do React? Como é que a gente migra todo o ecossistema que a gente está montando para o React 19? E essa ferramenta acompanha bem, ela acompanha bem mesmo. Então, a questão é, você tem que validar se o seu time tem capacidade técnica para isso, ou você tem que capacitar, porque talvez em algum momento uma solução com rotas Nginx seja muito mais fácil. Tem pessoas de Ops experientes na empresa que vão saber fazer a parte de tokenização com Nginx e redirecionamento em caso de problema de autenticação. O pessoal vai fazer e você vai entregar só rotas de Kubernetes, por exemplo, com a aplicação rodando, né? Você vai abstrair a autenticação. Depende muito de cada caso. No nosso caso, no contexto da empresa, o Single Space provou viável, até porque a gente estava recrutando pessoas novas, investiu em treinamento, cursos para essas pessoas se adequarem, né? E acabou se tornando viável e de fácil acesso para quem está começando, né? Essa é uma preocupação que eu sempre tenho, não deixar o júnior boiando ali, Muito entrar naquele importante. contexto, se sentir perdido e desistir muitas vezes porque se sente incapaz, porque alguém não pensou que ele poderia atuar em uma ferramenta de alta complexidade, né? Então foi tido esse cuidado para permitir o trabalho linear, né? Todo mundo conseguir trabalhar na mesma pegada. Ótimo. Aí o Vini, se quiser falar do S-Build, das questões Fala, ali, da, fala. da, da Por otimização favor. dos parcels e builds e bundles, enfim. É da parte ali do micro front-end, eu acredito que o mais conhecido mesmo seja o Single SPA, embora acho que tenha o ILK, que é o Isomorphic, que é da Namecheap, que é uma empresa bem grande de venda de DNS. Uhum. Eles têm um repositório aberto lá que, inclusive, tem exemplos de server-side rendering, tem outras questões mais performáticas e tem um ecossistema bem maior. Então, eles têm um exemplo bem bacana lá, só que eu achei ele muito complexo. E tem, se eu não me engano, da Puzzle, que tinha uma para microserviços, eles estenderam, então, trabalhando agora com micro front-end, mas como o Montanha falou, o mais volátil, assim, para eu conseguir colocar dentro um júnior até um sênior é o Single SPA. Inclusive, ele deixa as funções JavaScript mais puro possível, o mais próximo do que a gente chama de vanilla JavaScript, a versão mais pura, assim, das funções. E com ele já vem pronto já essa parte de build, só que a gente está trabalhando um pouquinho melhor, porque o Webpack, comparado com outras ferramentas que a gente tem hoje de build, o Webpack, inclusive o próprio fundador da Webpack, está fazendo o TurboPack, que é totalmente escrito em Rust, e ele meio que prega, cara, não usa mais Webpack, pelo Não amor de usa Deus. mais, né? Por favor. Então,
O TurboPack ainda ele tá meio que em alfa, mas o cara lá do Webpack tá mantendo o Webpack, mas eles estão trabalhando muito forte agora no TurboPack para trazer isso tudo para Rust e traz uma performance realmente incrível. Mas a gente acabou optando por dar uma estudada melhor no ES Build, que ele promete ser mais rápido ainda que o Webpack e outros de mercado que já tem aí, e é um client muito fácil de se mexer, de trabalhar, e tem uma documentação muito boa. Então, tanto da parte da arquitetura, da estruturação do Single SPA, eles têm uma documentação muito boa, inclusive o Super Montanha comprou lá para a gente o curso, então a gente conseguiu fazer desde o básico até o avançado. Então, é uma ferramenta que ele te dá a documentação, te dá o código e te dá um curso, um treinamento para te se tornar especialista naquilo ali. Então, por mais que tu se torne especialista no framework deles, os conceitos que eles utilizam é os mais puros e próximos mesmo do micro front-end. Então, se eu aprender com Single SPA, eu vou conseguir aplicar em algum outro lugar, sendo com JavaScript puro, mas preservando, tipo, a mesma filosofia, os mesmos ensinamentos. Então, É, acredito que essa é a mais mantida e a mais conhecida hoje no mercado. duas questões que me veio agora te escutando. Vocês trabalham com o JS e o Vanilla? Curiosidade, né? Script, no caso, Curiosidade. né? Ah, TypeScript, tudo com isso aí TypeScript que com tipagem. Aham. Eu tô aqui mexendo no meu gato tá aqui e ele não pode vir aqui. Porque daqui a pouco só vocês vão ver o rabo passando dele. Por mim não tem problema. O Eu gosto problema de é que bicho, então não, o problema é que o meu HDMI tem uma folguinha terrível, aí Ah, tira tudo. A outra coisa, o server render, como é que vocês trabalham? Agora é de curiosa mesmo, de curiosa mesmo. Como aí que é? tá, a gente não trabalha, né? A gente Ah, optou em usar client-side e a gente tá. tenta manter a aplicação mais segura possível dentro do código. Então é feito um code review bem criterioso para não ter Uhum. credencial, coisas que podem ser. Apesar que o server-side render não vai pedir isso de acontecer, né? Sim, Mas a gente sim. optou pelo client-side por questão de performance mesmo, né? É Aham. possível ter SSR com single SPA, não teria problema nenhum em Sim. aplicar, mas por questão de performance, todas as regras de segurança que a gente colocou e todas as camadas de segurança que foram colocadas no bucket, não se viu necessário colocar o SSR no projeto. Né? Uhum. Mas assim, é bem fácil de fazer. Tipo, na primeira POC foi feito um comparativo, o que que eu vou onerar um servidor se é arquivo estático, não tem muito Sim, sentido, sim. né? Uhum. Com, com certeza. Mas muito, muito legal. Ainda, né? Como é que vocês fazem a adaptação? Quer dizer, já devem ter feito, obviamente, né? Mas principalmente, aí já é uma curiosidade da experiência que eu ve, uma das experiências que eu tive, a, a questão da adaptação desses micro front-ends e como vocês trabalham com as squads e os métodos ágeis, como é que vocês conseguiram implementar essa cultura toda? A risadinha do Vini é sem vergonha. Aham, Assim, aham. a gente tem um monolito onde muita gente metia a mão dentro, mas a parte de interface ficava sob o time de entrada ali, mantenedor daquele produto. Os microserviços ficavam alocados nos times algumas vezes e ainda tinha o pessoal que colava no BFF gigante, sustentável que existe. Então não tem esse processo, o processo é novo, né? A gente fez isso no mobile, a gente trabalha com uma coisa que é sistema de franquias, que a gente chama. Então, basicamente, a gente define, assim como o McDonald's ou qualquer outra empresa, nem sei se eu posso estar falando marca aqui, mas enfim, Não, assim como a empresa de fast food, depois vocês botam pi aí não em tem cima, problema. Não, acho que isso não tá? tem. Eles te dão a regra do jogo, a marca é desse jeito, a cor é desse jeito, o prédio é desse jeito, para você trabalhar aqui, você não pode vender cachorro quente, você não pode vender sorvete da Ben Jerry's, você tem que vender só o que a gente prega, e esse é o cardápio, adaptando daí, no caso, o cardápio regional, né? Que é você não vai sei lá, McDonald's de carne na Índia, por exemplo, né? Vai lá, vai ser o Sim. Chicken Harash Magandhi, uma coisa, não lembro o nome agora. A gente fez a mesma coisa aqui, então a gente tem um conceito, a gente tem proveu, põe prover arquiteturas de referência,
que algumas são mandatórias, outras não. E dentro dessas arquiteturas tem muita documentação, elas são abertas à melhoria frequente, então pessoas dão sugestões, a gente modifica. E tem o sistema de franquias que você tem que estar adequado. Aí entre o que eu disse, teste unitário, teste de integração foi feito, code review, como é que funciona, coverage também, coverage do Sonar, a gente exige um mínimo da empresa, 80% vai ser agora o novo range. Mas a gente exige um range maior, que é o mesmo range da nossa cobertura, do nosso coverage teste. Se é 95, é 95, não tem flexibilização nisso aí. Uhum. Então, esse processo é o que a gente tende a manter a qualidade do código. Em questão de squads e agilidade, o nosso time, a nossa empresa, ela é uma empresa que tem 34 anos de mercado e o Agile para ela é relativamente novo, acho que tem 5, 6 anos no máximo, desde o primeiro penso até chegar no processo final. Isso é de uma incubadora, esse processo eu trabalhei nesse incubador lá no começo, questão do Agile. Então, tem o pessoal que trabalha junto com a gente para garantir que uma funcionalidade entre dentro do processo de desenvolvimento quando ela está apta a entrar. Se foi tudo refinado direitinho, se não tem nenhuma pendência, se não tem nenhum processo que pode ter um impacto que necessite avaliação entre times, por exemplo. Como a coisa é toda nova, a gente tem bastante dificuldade ainda porque a gente está na parte de aculturamento dos processos nos times. Então, a gente tem nosso core de trabalho, é um core grande que absorve muitas coisas que seriam dos times, às vezes, né? A gente desenvolve, documenta e vai disponibilizar para o time trabalhar em cima da solução que a gente apontou. Alguns times já estão começando a pivotar já o processo, um time apartado, que é o primeiro time que vai plugar, e ali a gente tirou muito insight de problemas. Ah, não está conectando o meu BFF porque é HTTP, a gente exige HTTPS até para trabalho local. A gente tem um sistema que é um Muito playground, bom. depois a gente pode falar um pouquinho mais do playground de Ai, sim. desenvolvimento que a gente montou, e aí entra essas peculiaridades. Então, durante muito tempo, a gente mexeu em cima de processo. Ah, o UX deixou a tela pronta. Quando a gente aprontou, a versão da tela já era a quarta versão e a gente tinha feito a primeira. Então, a gente montou um fluxo de desenvolvimento onde passa pelo UX, passa pelo time, alguém aprova, aí tagueia o Figma, a gente faz a gerada a tag do Figma, foi o acordo, e aquela tag é o que vale naquela entrega. Se tiver outras coisas, entra em uma outra release. Então, são todos os Uhum. processos que a gente ainda está amadurecendo e todo dia é uma descoberta, mas de forma geral tem se provado viável. A gente, claro, aí a gente envolve os agilistas, né? E o pessoal, os POs, para conversarem e definir processo de negócio, que é eles que manjam dessa etapa. Mas do jeito que a gente orquestrou a parte de desenvolvimento, se você não tiver uma etapa de negócio bem certinha, você não vai conseguir desenvolver, porque você não vai estar de acordo com o que é necessário para botar o micro front-end no ar, né? Se você não sabe o tipo de autenticação que você precisa ter dentro do projeto, se é É. um token de serviço, um token de usuário ou assim por diante, você não vai nem conseguir desenvolver dentro da nossa aplicação. Então você tem que estar pelo menos com o básico bem estruturado para você conseguir pilotar alguma coisa dentro do projeto, dentro da plataforma principal, né? Uhum. Quer acrescentar algo, Vinícius? Que tu deu a risadinha, aí ó, a gente fica curioso. É, assim, essa parte que o Montanha falou é muito interessante, da questão do micro front-end empoderar as áreas. Quer dizer, cara, ó, só precisa me entregar esse pacotinho aqui, esse JavaScript compilado, e ele não pode passar, sei lá, de 240 KB, para não ficar muito grande. Uhum. Então, se o cara quiser usar React, se o cara quiser usar Angular, se o cara quiser usar Sling, se o cara quiser usar TypeScript, se o cara quiser usar Svelte, qualquer outra coisa o cara pode usar, desde que ele entregue para a gente um JS. Então, isso deu para as áreas uma autonomia muito grande. E agora a gente consegue, que não Montanha falou, ó, esse daqui é os nossos contratos, vocês precisam atender isso aqui minimamente, e vai dar tudo certo. E a parte do Agile também é muito interessante, a gente utiliza o método Kanban lá e ter funcionado muito bem. E não tem como falar do Agile sem falar do pai de todos, que é o Waterfall, o famoso cascata. Uhum. Eu trabalho, não é muito tempo assim, comparado ao tempo que eu trabalhei com cascata. Trabalhei com cascata durante 5 anos. Então, para mim é uma maravilha trabalhar com Agile comparado com cascata.
que às vezes teve um projeto que eu sempre menciono que quando chegou no final, que era um projeto fiscal, quando a gente chegou lá no final para entregar, que passou toda pela cascatinha, aí descobriu lá que no final tinha mudado Ah, a regra fiscal. Aí o oh, projeto todo foi por água sim. abaixo. Então, assim, Ah, comparado com, só fazendo esse comparativo Agile, assim, é muito bom a experiência que eu tô tendo, em comparativo com essas outras experiências aí, que a gente vai fazendo o bate-bola, vai fazendo o andamento, vai entregando o MVP, vai incrementando aos poucos, e vai vendo se está de acordo com a necessidade, ao invés de só fazer um pacotão lá no final e entregar, quando vê, nem é mais aquilo que o cliente precisa. Então, é hoje em dia, brabo. o Agile, assim, é uma coisa assim que eu vejo necessária para o tempo que a informação corre hoje, que é muito rápido mesmo. Peguei essa parte Lembrando também. só que é React, Angular, Vue, desde que seja em React, só para Exato. esclarecer, né? Desde que, A gente padronizou em React. Só desde para não que seja. esquecer. É isso aí, Pode ser isso qualquer sim. coisa em React. Uma coisa bem legal, falem um pouco de BFF, please, por favor. O BFF, ele é uma coisa. O conceito de BFF, né, surgiu alguns anos atrás com aquela necessidade de você ter muitos microserviços e para o front-end ficar consumindo um monte de informações, tratando, enviando para várias fontes da verdade, acaba sendo oneroso. Nem sempre o front-end tem aquela expertise em trabalhar com microserviços, com conhecimento amplo de payload, entre outras coisas, métodos, verbos HTTP, entre todos esses processos, aí falando de uma pessoa mais júnior na área, né? Uhum, Mas também a questão da complexidade, você tem que chamar muitos endpoints, muitas vezes, para fazer uma coisa. Você vai lançar uma ação cadastro de pessoa, aí lá dentro tem um endpoint que vai trazer dados da pessoa, outro que vai trazer endereço, outro que vai trazer telefone, outro que vai trazer e-mail, e para o front-end é muito complicado isso, né? Então ele veio para tentar, é um agregador de informações, a grosso modo é isso, que veio para ajudar. Então, em um endpoint, você vai ter um endpoint pessoa que vai trazer todos esses dados de todos os microserviços e devolver. Às vezes o BFF de mobile vai ser diferente do BFF do web, que vai ser diferente do BFF se tu tiver um Apple Watch e assim por diante. Então, a uhum, gente possibilita carregar informações de acordo com a necessidade, né? No nosso contexto, a gente aplicou o BFF para não ter aquela questão de um para um. Então, a gente tem vários microserviços e vários microfrontends, a gente teria que ter um microserviço para um microfrontend. E é o que a gente ia fazer inicialmente. Então, a gente começou a calcular algumas coisas de desenvolvimento, iam ter que ter muitas equipes ou quebrando alguns princípios de desenvolvimento, onde uma equipe ia ter que manter mais de um projeto, né? E isso já quebra um dos princípios básicos de desenvolvimento, né? Uma equipe mantém um projeto em sua totalidade. Então a gente optou em fazer esse agrupamento de micro front-ends e microserviços através de um BFF. Nada impede que em parcelas de código menores tenham um microserviço, a gente não bota essa restrição. Se é um time que, sei lá, trabalha com, um exemplo hipotético, ele trabalha com carrinho de compra e ele só mantém o uhum, carrinho de compra, nada impede dele ser um, não precisa fazer um BFF para ser um sim, gateway de entrada. Mas aqui a gente optou em botar um BFF para a maioria dos serviços que a gente orquestra e acabou virando um padrão porque a gente, dos times que vão entrar, porque a gente sabe que todos vão consumir mais de um microserviço, a gente pensou nisso baseado em performance de desenvolvimento. É muito mais fácil para nós ter um BFF para vários microserviços, não é uma coisa de mercado, de verdade, mas ajudou no processo de orquestração, né, digamos assim. Então, eu vou ter todos os meus dados no BFF, eu sei onde procurar, eu não preciso ficar batendo cabeça atrás de microserviço para achar X, Y, Z informação. E a gente desenvolveu um padrão com algumas alfiguardas de rota para também ter uma camada a mais de segurança. Então, ele não é só um orquestrador para nós, ele também traz camadas de segurança para a gente ter uma transição mais, obviamente, segura, né, de pacotes e payloads, entre outras coisas. E isso também possibilitou que quando a gente expor para fora da empresa para acesso comum, a gente não precisa expor 10, 15, uhum, 20 microserviços, a gente expõe só um BFF. Então, para exato. nós, a gente tem um gateway de borda que gerencia isso. E a gente aplica todas as camadas de segurança naquele gateway de borda. Obviamente, todos os serviços, todos são compliantes com segurança.
mas a gente tem mais uma camada de segurança que a gente não expõe para fora da empresa, então você não diz rota, você não diz o que ele faz, né? A gente chegou a pensar em trabalhar com o GraphQL no começo do projeto, mas o GraphQL ele é muito bom, mas ele também é muito problemático. Não é uma coisa muito comum em mercado, se você Eu não pegar entre trabalhei. desenvolvedores que vão manter. Ele trabalha basicamente com esquemas, né? É um BFF gigante, digamos assim, que todo mundo pluga lá dentro, passa os payloads e consome os resultados. Mas acabou por questão de tempo, praticidade, a gente deixou para um outro momento, né? Para pilotar com outras ferramentas fora o GraphQL também. Existem outras soluções de mercado, né? Mas o BFF foi para nós assim a melhor saída pelo tempo que se tinha e pelo que a gente queria fazer e facilitou no desenvolvimento do dia a dia também. Não precisa, como eu disse, vários microserviços. A gente tem que ficar em toda hora envolvendo o back-end para fazer ajustes de payload, às vezes por motivo Aham. X, Y, Z. A gente pode fazer pequenos tratamentos, sempre lembrando no BFF. Nunca se faz regra de negócio em BFF, não conecta em banco, ele é só um gateway. Então a gente conseguiu ter esses conceitos bem aplicados com a arquitetura de referência e facilita o nosso dia a dia de desenvolvimento também com essas vantagens que eu disse de exposição, principalmente segurança. Eu acho que um BFF bem orquestrado, ele garante uma segurança muito grande para, principalmente para o júnior que tá começando ali, né? Porque ele vai ter tudo aquilo como uma referência, e eu acho que isso é muito válido, né? Eu acredito que faz até a pessoa se desenvolver de uma maneira mais rápida e ele se sentindo seguro. Eu acho que isso é muito legal. Ai, ótimo. Tu quer falar, Vinícius? Acredito assim que na parte do BFF é isso, mas só para acrescentar a parte da o que ele facilita, digamos que tem um e-commerce, alguma coisa do gênero, que cada microserviço geralmente ele é para cuidar de uma tabela do banco só. Mas no front-end tu vai apresentar N informações. Então, tipo, teoricamente, digamos que tu vai precisar consultar 5, 6, 7 microserviços. Imagina tu registrar tudo isso no front-end e fazer um Uhum, request separado para cada um. uhum. É mais fácil, às vezes, tu ter o teu BFF que tu centraliza tudo ali. Talvez tu consegue até diminuir o nível de requests, que tu consegue manipular tudo numa request só e trazer um compilado, digamos assim, do que tu precisa, do que tu tá memorizando e sabendo qual que é o swagger de um, como é que o outro retorna. Aí tu acaba centralizando tudo no teu BFF, fica ali sob teu controle. E se algo mudar, tá ali já debaixo das tuas mãozinhas ali, já consegue atualizar e definir um novo contrato. Então, é Perfeito. uma facilidade muito boa. Antes de vocês comentarem a respeito do playground que o Anderson falou, uma pergunta que eu sei que o pessoal gostaria de fazer para vocês. Na parte do front-end, qual é a melhor, o gerenciador de estado global que vocês usam com uma melhor performance? Vou deixar o Vini responder essa, porque ele coda mais no dia a dia, mas eu tenho minha opinião formada já, Ah, tá? também Então, quero saber a tua vai. opinião. Isso é certo. Olha, o gerenciador de estado, eu já trabalhei bastante tempo com front-end, com aplicações de médio a grande porte. O gerenciador de estado é muito a respeito de gosto. Tem Uhum. pessoas que vão querer, tipo, mano, eu vou fazer um aplicativo do To-Do. Não, eu preciso de um gerenciador de estado. Cara, tu não precisa do É gerenciador de estado. verdade. Tu vai acrescentar uma complexidade muito grande, tu vai adicionar um boilerplate muito grande no teu Uhum. aplicativo para te gerenciar um true or false. Uma Cara, não coisinha desse faz tamanho. sentido. Exatamente. Então, mesmo a gente tendo essa complexidade de micro front-end, que são, vai ter oportunidade de qualquer área poder plugar o seu produto dentro do nosso root. E a gente pensou nesse bagulho de estado inicialmente. Não, como é que a gente vai controlar o estado, não sei o quê, tal, tal, tal. Tá. Aí a gente começou a pensar mais na parte de eventos. Ah, toda vez que acontecer tal coisa, a gente emite o evento. Por quê? Todos os microfrontends eles têm o seu DOM. Então, o Uhum. meu microfrontend não conversa com o frontend da outra área.
Ele não sabe que eu alterei o Doom e nem eu tenho acesso ao Doom dele, não sei. É totalmente isolado. Então, toda a comunicação que pode ocorrer é durante o tempo de execução. Antes disso, não é possível se conectar. Então, não tinha como a gente instalar um Redux na raiz ou qualquer outra coisa do gênero Uhum. para fazer o gerenciamento de estado. Aí vai ter alguém que vai dizer, ah, não, mas usa o Zustan, usa alguma outra coisa. Não, não é viável. Não é viável. Então, a gente começou a trabalhar com eventos, então, que é muito mais fácil. Lá no site da Mozilla tu consegue estender o evento nativo do navegador, coloca o nome de evento e tu consegue despachar naquele evento um objeto, tu consegue despachar um booleano, tu consegue despachar qualquer coisa que tu consegue despachar dentro de um evento. Inclusive, tu pode fazer uma requisição dentro do evento, mas não é o recomendado, porque pode acabar influenciando na questão de performance. Mas é só para avisar, tipo, alguém clicou no botão de ocultar saldo. A micro front-end responsável por a parte do saldo vai ficar escutando esse evento e vai ocultar todos os valores que tem na página. Às vezes é um micro front-end que mostra o saldo, um micro front-end que mostra informação de fatura, também precisa escutar esse evento. Então, o estado a gente tem trabalhado com eventos e também algumas informações a gente coloca no session storage, dependendo da validade da Uhum. informação. Outras a gente coloca no local storage, como, sei lá, preferência de tema, que daí para o cara não ficar colocando toda hora que reinicia o navegador, coloca no local storage. Então, tem algumas coisas que a gente está trabalhando com eventos, outras com o próprio que o navegador oferece. E mesmo a gente tendo essa complexidade e vários produtos sendo plugados, a gente está conseguindo se virar muito bem com os eventos ali, o próprio Session Stories, Local Storage, sem precisar de um gerenciador de estado. Que lindo isso que tu falou. Eu me emociono. Mas é verdade, eu acho fascinante, pelo amor de Deus. Anderson, fala a tua opinião. A gente trabalha com micro front-end, a gente tem partido do pressuposto que eu quero que aquela parcela de código não dependa de outra para funcionar. Então a gente tem que ser altamente desacoplado para justificar o alto custo do desenvolvimento. Então, quando Uhum. a gente trabalha com existem várias abordagens para compartilhamento de estado e micro front-end. A gente optou, como o Vini falou, pela questão de evento, é até uma recomendação da documentação, mas a gente na hora de construir, a gente tem muita parcimônia, a gente tem é muito Uhum. resiliente na construção, porque evento infla o browser, né? Uhum. Ele consome bastante recurso do browser. Então, a gente definiu que o time tem que ser autocontido dentro de eventos, dentro de gerenciamento de estado. Quando a gente fala de estado de aplicação, eles usam Context API, geralmente a gente não recomenda o uso de ferramentas tipo Redux, porque ela infla muito a aplicação. E caso alguém venha querer usar Redux, não vai conseguir, porque o meu core impede que essa pessoa use Redux. Ela Uhum. tem que passar pela gente para a gente aprovar, subir no nosso core de aplicação. E a gente diz, não, não vai, cara, não está na arquitetura de referência, não pode usar, a gente apresenta os motivos, a gente não quer, a gente não pode por uma pessoa, um time que não se programou, afetar todo o ecossistema do projeto, né? Então a gente é bem criterioso com isso. Os eventos, eles atendem bem, a gente precisou usar muito pouco evento, a gente tem um projeto de eventos só, na verdade, eu tinha desenhado inicialmente 6 ou 7 eventos, e a gente precisa de um até agora, que não está full em utilização, e a gente trabalha com um conceito para mitigar o uso de eventos em escala, a gente trabalha com conceitos, você fala micro front-end, você fala em cross-cutting, né? Cross-cutting concerns, que são coisas compartilhadas na aplicação. Então, a gente tem uma biblioteca de utilitários que Uhum. gerenciam muitas dessas coisas. Eu preciso fazer uma requisição de autenticação, eu tenho aquele método disponível para alguém deslogar a autenticação sem precisar injetar um evento na aplicação e deslogar a autenticação. Então você vai importar o método, o auth.logout, porque, sei lá, alguém tentou violar a segurança do meu transacional. Aí você pode entender dentro da aplicação que isso é uma violação, tem algum alerta de segurança e dá um auth.logout e você derruba a aplicação. Você tem essa liberdade. Obviamente, também tem as restrições, que a gente não vai deixar que todo mundo dê logout lá no sistema a bel prazer, né? Então, a gente tem por isso que existem todos os testes automatizados que a gente tem, teste de integração para garantir que isso não aconteça. Então, a gente tem essas restrições, só alertando, tomem cuidado, evento é um troço complicado, se você não souber usar, você vai derrubar a sua aplicação,
Ou se você deixar todo mundo criar evento nessa aplicação, quando você vê que você tem 10 mil eventos, deu um problema em um evento que encadeia outros 10 eventos e aí você não sabe o que está acontecendo. Então a gente É é bem verdade. criterioso com essas questões, né? E o Context API para gerenciamento de estado local, a gente é totalmente viável, ele é isolado, o Context API das aplicações, Uhum. um não altera o outro, e isso acaba viabilizando o que, que é a premissa do microfrontend. Times entreguem de forma assíncrona, sem dependências. O que a gente tem que fazer é prover uma camada de autenticação, prover um código de utilidades e alguns métodos compartilhados. É isso que a gente tem que fazer. Os demais têm autonomia para trabalhar com liberdade, obviamente, e responsabilidade, né? A gente tem Sim. essas premissas. Você tem total liberdade no projeto, desde que você seja uma pessoa responsável, desde que você seja um Ah, muito desenvolvedor legal. responsável. Muito legal. Só para finalizar, senão a gente se estende muito, a questão do refresh da última recomendação da última documentação do React, eles aconselham, né, recomendam a utilização da Context API, né? Isso aí é muito legal, porque literalmente tu coloca ele isolado em partes. Eu acho tanto ele quanto o Redux, acho maravilhosos a forma do funcionamento dele, né? É muito legal. Então, para a gente finalizar, gente, falem do Playground, que eu fiquei curiosa, por favor. Quando você trabalha com o micro front-end, você tem que ter você pode simplesmente subir uma aplicação que orquestra o seu parcel e liberar para alguém subir na sua máquina. Você sobe assim, usa a autenticação dessa forma, que é o que vai estar no contexto final do projeto. No entanto, você não tem uma visibilidade de todo o ecossistema, né? Então, você tem ali problemas sei lá, você mexer em algum cookie de sessão que não deveria, crashou toda a aplicação. Você não deveria mexer no cookie, mas você mexeu, você não viu, subiu a aplicação, cravou todo mundo ali, deixou todo mundo fora, off, né? Então, quando começou o processo, uma das primeiras etapas já de desenvolvimento, eu comecei a maturar ali como que de fato eu vou fazer uma pessoa que está desenvolvendo subir toda a aplicação na máquina dela, para desenvolver dentro dessa aplicação, para subir um NPM, subir outro cara para codar junto e os dois se comunicarem e garantir que todo mundo esteja de pé ao mesmo tempo. Então eu comecei dentro dos processos a estudar um pouco mais o contexto, um conceito de playground que existe pelo próprio SingleSPA e montei uma forma da gente ter o nosso playground. Então a Que gente tem um legal. playground de desenvolvimento, que é uma URL dentro da nossa corporação, que você sobe o seu microfrontend na sua máquina com o seu Node ou com Docker, ou da forma que você achar melhor, através de uma porta com proteção HTTPS, isso é importante lembrar, a gente já prega o desenvolvimento com HTTPS para evitar, para já garantir algumas regrinhas, né, que você vai ter um desenvolvimento, não que vai ser seguro, porque não está saindo de um túnel, né, mas para você ter o Uhum. hábito de ter alguns cuidados de regras de segurança ali, e também para entender como é que você sobe o certificado na sua máquina. Tem uma série de outras coisas por debaixo dos panos. Aí você pega esse endereço, cola em uma URL que a gente tem, que é o nosso playground, e ali você tem já todo o ecossistema levantado, com bibliotecas compartilhadas, com autenticação, enfim, você vai entrar na cela, você vai autenticar com usuários válidos, você vai entrar, você vai ter cookies, sessões, eventos e tudo sempre a última entrega que a gente fez. Então, se você está codando a sua máquina e você tem ali a versão, quando está codando a versão do root 4, alguma coisa, no desenvolvimento, se você for subir, a gente subiu para 5, pode quebrar a sua aplicação, né? Então, a gente tem sempre a última versão disponível no ambiente de desenvolvimento. Se você precisar ajustar, você já consegue ajustar em real time. Você não depende de. Você precisa ter o Node na sua máquina e um pacote de arquivos, e você não precisa levantar absolutamente mais nada. Então, Uhum. ele acaba tornando o desenvolvimento mais rápido, né? Então, você tem sua URL, localhost 8081, subiu na máquina, o hot reload funciona, que ele trabalha com o WebSocket para ficar observando o princípio de observabilidade dos hot reloads ali, né? E, enfim, você tem todo o ecossistema de debug, você consegue usar ferramentas do Single SPA também para debugar a aplicação, você consegue montar e desmontar a sua aplicação em tempo de execução. Quero ver o que acontece quando eu monto e desmonto a aplicação. Você clica um botãozinho, ela desmonta, pode quebrar a tela, pode não quebrar, Ah, muito legal. e você vê o que acontece. Basicamente é isso, é um playground mesmo. É um Tem um playground monte de balancinho pra você brincar lá. para brincar. Ai, muito É, legal, muito basicamente. legal. Gente,
agradecendo assim, ó, muito fantástico. Vocês dois são incríveis, muito legal. Uma Valeu. conversa muito. Nem tenho palavras, ainda mais falando de micro front-end, que eu gosto muito, né? Agradeço muito, Anderson, agradeço muito, Vinícius, né? Logo que a gente lançar esse episódio, aviso vocês, né? Foi um prazer enorme, muito bom mesmo, tá? Vocês estão, ó, show, muito legal, muito legal. Prazer conhecer vocês, eu já conheço a DBC de um bom tempo. Vocês mandam bastante gente legal para nós. Aí o Vinícius foi um dos que veio para nós para agregar bastante. O Lucas também, que é outro que veio junto com o Vinícius. Continue Uhum. mandando gente boa para nós aí, quando vocês tiverem, tá? Por Temos, favor. temos, temos para todos os Prazer. gostos, cores e necessidades. Mas muito obrigada mesmo. Foi um prazer muito grande.